Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo para mais um vídeo com a tal premonição do Simpson. Antes de mostrar aqui, mais um acerto do meu ponto de vista do anime, do desenho, que para mim não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma, que é mais uma previsão certeira dos caras. Só que eu próprio não posso fazer associação, meus irmãos. Hoje a gente vive um risco muito grande de as suas opiniões serem transformadas em consideradas desinformação. Isso pode cancelar, banir literalmente você das redes, dependendo do que você fala, do que você pensa. A verdade é que a gente imaginou que com a internet nós estaríamos progredindo, a informação chegando em mais pessoas, mas o sistema provou que se você cria narrativas em cima de certos pontos de vista, é possível fazer qualquer coisa. Então, na verdade, é uma regressão da liberdade. Se a gente voltar um pouquinho anos 90, se você vê, inclusive, como a mídia usou isso para o mal, mas você deve lembrar que existia programas que hoje jamais passaria, A liberdade realmente estava em alta, só que a mídia usou para o mal, Basta lembrar Sushi Sensual, que o nome era outro, lá na Globo, a banheira do Gugu e tantos quadros desse tipo, usaram a liberdade para o mal. E agora o sistema usa as narrativas de proteção, de desinformação e etc, etc, contra a nossa liberdade. Então é difícil. Então o que eu posso fazer aqui hoje não é criar associação, não estou fazendo isso, mas é lembrar você de certos vídeos que a gente já fez aqui. Quem é mais antigo pôde assistir, teve esse privilégio de assistir, porque é isso mesmo. Hoje não tem como fazer, se fizer, literalmente você está se banindo das redes, Mas nós tínhamos vídeos mostrando certos feixes de luz, gravado inclusive por pessoas comuns, como eu e você, e o pessoal perguntava que danado era aquilo, que gota serena era aquilo. Algumas pessoas chegaram a dizer também que aquilo acontecia em áreas remotas, pessoas que estavam caçando, pessoas que estavam subindo em montanhas, passaram ali por florestas, e notaram que depois desse feixe, segundo elas, esse feixe de luz, começava-se incêndios. Os incêndios começavam do nada, Então é bem interessante, isso nunca passou de uma teoria, as autoridades sempre ignoraram isso, a mídia explicou, inclusive eu posso mostrar aqui para vocês algumas matérias, isso acontece hoje em dia também, mas hoje a explicação é essa, de que é o espelho que está lá na Lua e que reflete, reflete de vez em quando aí, as explicações são vagas, mas de vez em quando aí dá esse reflexo, às vezes bate a luz do sol à noite e sei lá, eles inventam um monte de coisa, de desculpa, que eu particularmente não acredito, mas quem quiser tem as matérias aí da grande mídia, os donos da verdade, mostrando que esses feixes de luz não são nada mais do que um reflexo, e que não causam problema nenhum. E os flagras desses lasers são infinitos, literalmente. Há pouco você sabe que aconteceu um incêndio no Havaí, que na verdade eu expliquei também no meu ponto de vista, você não é obrigado a acreditar, mas não se faz cidade na beira de um vulcão, O pessoal faz sabendo que uma hora aquilo vai acontecer. Na verdade o pessoal não, os governos permitem que isso aconteça, sabendo todos os riscos, A população não, a população, coitada, vive pagando tanto imposto que vê um terreno mais em conta, uma oportunidade de colocar um bom negócio em um lugar que todo mundo quer visitar, turístico, e acaba indo e pronto, e sofre as consequências disso. Foram muitas perdas lá, a gente fez um vídeo, essas imagens que você vê é do nosso vídeo, e como vocês são um público realmente diferenciado, porque senão não estava aqui, muitas pessoas acharam estranho, eu nem comentei isso no vídeo, eu apenas mostrei as imagens, mas muitas pessoas disseram, nossa Davi, que incêndio estranho, ele parece ser seletivo. Eu não estou nem dizendo que é o caso, deixar bem claro, para mim isso aí é uma questão da natureza mesmo. Ali é uma área vulcânica, é o vulcão mais ativo que tem na Terra atualmente, então uma hora isso ia acontecer. Mas os inscritos acharam, que quando acontecem os incêndios, deveria toda a área ser devastada, mas parece que acontece com uma e com outra não. É como se o fogo dissesse, eu vou queimar isso, esse aqui eu vou deixar e vou passar para aquele outro ali da frente. Assim os inscritos perceberam. E aí, dentro daquelas pesquisadas, as velhas e boas pesquisadas aqui pela internet, eu acho um capítulo do Simpson, que mostra algo muito parecido com essas teorias malucas, acontecendo lá no desenho. Eu quero que você veja junto comigo, em seguida a gente volta para comentar, tá certo? Vamos ver junto aqui.
First off, I'd like to thank the good people at Tianjin Smelting and Mining and Donuts and Tops for neutralizing our wonderful, deadly new Lord Lad. Yeah, that's great. They'll grow back. The time for mourning and blaming our mayors has passed. We will rebuild. 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 I guess there's only one man we can turn to. Então, meus irmãos, você viu aí, né? Os feixes de luz acontecem, começa um incêndio ali e é isso. O que é que eu posso falar mais do que mostrar isso pra vocês, né? Não tô fazendo mais uma vez, deixando claro aqui que a gente não tá contrariando as informações oficiais, o que é consenso. Só estamos mostrando que existia essas teorias e que o anime fez, né? Essa animação aí que, sei lá, né? Não vou dizer mais nada. Enfim, meus irmãos, o Simpson não é de hoje que ele faz esse tipo de previsão, que ele mostra esse tipo de acontecimento e que a mídia no começo, como a gente vem repetindo aqui, ignorava. Hoje eles são os primeiros a falar. Engraçado que nesse caso também não falaram, né? Nesse aí ficaram calados. É uma associação muito remosa a se fazer, né? Por isso mesmo é que a gente não está fazendo. Agora, se você parar para pensar na quantidade de acertos que esse anime teve, eu acho que não tem como ignorar a espiritualidade, meus irmãos. Do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Do mesmo jeito que tem pessoas que é firme na fé cristã, né? Que vai, importa, sem ganhar nada ali, tentar convencer uma pessoa. Outros que não fazem isso, mas sempre que tem a oportunidade, né? Fala em Deus, mostra que Deus é de fato a esperança. Existe o outro lado, que tem outras maneiras de operar. Muitas vezes com mentira, com enganação, usando para laçar a pessoa o que ela tem de pior. Então tem esse outro lado que hoje não é comentado. Alguns filmes que tentam, né, mostrar esse lado, eles estão sendo cancelados também. Ainda tem artistas, ainda tem diretores que não se corromperam totalmente, né? Que é aquele cara que prefere andar entre a luz e a escuridão, né? E não tá nem de um lado nem de outro. E vendo essa forçação de barra, esses caras tendem a ficar meio contra também, já porque tem um instinto também de ser do contra. Então, resumindo, meus irmãos, o que você tem hoje mesmo é uma batalha da luz contra as trevas. E essas coisas nos mostradas para que a gente tenha noção disso. Para o gado não, é só mais um motivo de risada, é só mais uma brincadeira. O gado é chamado de gado justamente por isso. O gado, meus irmãos, não sei se você já ouviu, né, essa expressão, aqui no Nordeste é bem comum, de a pessoa chamar o outro de oi de boi. Uma pessoa que tem olho grande nas coisas dos outros é chamado de oi de boi, né, olho de boi. E por que isso? Porque, segundo as informações, né, dos mais antigos, o boi enxerga o ser humano no tamanho de um prédio. Ele tem essa distorção no globo ocular dele, segundo os antigos, nem sei se é real, né, mas os antigos diziam isso, e por isso ele teme o homem. Então, às vezes, né, você não tem nenhuma coisa muito valiosa, nem nada do tipo, só é especial para você, mas tem aquele invejoso que coloca o olho e ele vê como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo, o quintal mais verde do vizinho, né, aquela história. E é bem isso que a gente vive hoje, meus irmãos. Um mundo lotado de inveja, né, de despeito, onde as pessoas estão presas em bolhas e em tribos, que as verdades aparecem e elas são tratadas assim, simplesmente às vezes, pasme, né? Mas porque não vai com a cara de quem está falando. Olha, você já deve ter passado por isso, tá tentando alertar, olha, essas coisas não são bem assim como a mídia está falando. Olha, esse desenho aí está mostrando coisas que é impossível normalmente você acertar. Porque que acontece? Né? E o gado torce o nariz pro outro lado, não aceita a verdade, né? Por causa disso, despeito, inveja, o olho de boi, literalmente, acha que se concordar com você é porque você é mais inteligente do que ele, e ele não pode permitir isso. O orgulho não permite isso, né? Por isso é que Cristo também reforça que bem-aventurados os humildes, porque justamente, meus irmãos, sem humildade é impossível você reconhecer o valor do outro, é impossível você reconhecer a verdade quando ela estiver diante de você. Porque o mundo ele tenta enganar. Enquanto a gente não desperta, a gente vive enganado. Somos todos enganados, né? Enquanto a gente não percebe a verdade. Então, para mim particularmente, o que o anime mostrou aí, e a gente, você vê, né? Não pode nem focar
muito nisso, mas é muito estranho, família, é muito estranho, né? Pode ter sido só uma piada que eles fizeram com essas teorias que já existem aí há muito tempo. Pode, óbvio que pode, né? Mas quando vem do Simpson, que coleciona vários acertos, coisas estranhas, detalhes, inclusive, e se você fizer a comparação, não fazendo, né? Mas se vocês fizerem, eu não vou colocar aqui nas imagens, mas se você comparar como ficou a Springfield, né, a cidade fictícia que mora o Homer Simpson com a família, e como ficou lá o Havaí, assim, é impossível não achar meio parecido, né? Vou falar com essas palavras. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Isso aqui é igual um cocôzão de vaca, quanto mais fala, mais fede, né? Quanto mais mexe. Então não adianta, né? Já é difícil fazer esse tipo de vídeo. Eu peço que você compartilhe. Se você percebeu mais alguma coisa, né? Alguma estranha coincidência, deixa aí nos comentários. Não esquece de mostrar para mais pessoas, compartilha. Quem puder se tornar membro do canal, faça isso, ajuda muito. E é isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a cada um de vocês, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!